Saúde Mais Verde, com Lorela D'Agostin. Apoio Cultural, Nutri Extratos. Bom dia, tudo bem? Olá, bom dia, tudo bem, Jô? Tudo Vocês, certo. tudo bem aí? Tudo bem, graças a Deus. Hoje tivemos um bate-papo bem bom aqui sobre reprodução assistida. Vale a pena tu assistir depois, quando tu tiver um tempinho. Que Muito legal, bom. peguei só o finalzinho mesmo. Tivemos vários assuntos aqui sobre as mulheres. Muito bom. Uhum. E hoje? Jô, hoje eu não te falei sobre o que a gente vai conversar, né? Não me falou. Tô aqui esperando. Hoje, te contando. Então, hoje a gente quer conversar, eu quero conversar um pouquinho sobre saúde auditiva, a saúde dos nossos ouvidos. Gente do céu. E eu tô meio surda, sabia? Outro dia tu comentou, né, no outro quadro sobre que a tua filha tinha, né, comentado contigo, enfim. Tô bem surdinha, Aí eu pensei, bom, gente. vou Inclusive, levar esse tema que eu acho que vai ser legal. eu preciso realmente parar de brincar com isso e marcar uma consulta. É de verdade mesmo, eu tô bem surdinha. A gente Então, ri, Jô, o que tu daqui a pouco eu tô de imaginas aqui aparelho. Vou até anotar aqui. Pode falar, Lorela, tô te ouvindo. O que tu imagina que pode trazer de prejuízo, de impacto na vida das pessoas a falta de audição ou a perda progressiva da audição? Imagina. Desde a comunicação, relacionamento, dificuldades de aprendizado lá para as crianças, né? Impacto na autoestima, né? Então, são diversos impactos e prejuízos aí na nossa saúde física e emocional, que é bem importante a gente realmente tratar desse assunto um pouquinho, né? Com certeza. Então, como tu gosta bastante de estatística, eu vou trazer algumas aqui que eu acho bem importante. Vamos lá. No Brasil, mais de 28 milhões de brasileiros apresentam surdez ou alguma perda auditiva. No mundo, a OMS diz que 1,5 bilhão de pessoas têm algum declínio auditivo durante a vida, e dessas, pelo menos 430 milhões vão precisar de algum cuidado. E 60%... Pode falar, Oi? pode falar. 60% das perdas auditivas em crianças são de causas evitáveis. E mais de 1 bilhão de pessoas entre as idades de 12 a 35 anos correm o risco de perder a audição devido à exposição prolongada e excessiva à música alta. Uma a cada 4 pessoas viverão com algum grau de perda auditiva até 2050. Meu Deus. É a questão, né, Lorela, até que a gente falava aqui, das mudanças dos hábitos, né, da mudança da vida da gente, né, porque pega uma pessoa como eu, a gente não tinha fone de ouvido, não existia isso, né, na minha infância, na minha adolescência, a gente não era adolescente com fone de ouvido, né, a gente ia em reunião dançante no domingo de tarde, né? Aquela musiquinha ali, numa caixa de som do equipamento de som ali. Não tinha esse bum, bum, bum que a gente vai hoje em dia, né? E nós mesmos, né? Hoje as pessoas trabalham com fone de ouvido, as pessoas malham com fone de ouvido, tudo com fone de ouvido. E ainda quando vão, né? Numa danceteria, numa balada, uma coisa, é aquele som... estridente. Não tem como, né? Não tem como. Então, realmente, uma das grandes causas de perda auditiva, né, progressiva, é por conta do som alto, né?
do excesso de estímulo no nosso ouvido. Nas crianças... E cada vez a gente quer ouvir mais alto e a gente fala mais alto porque a gente já está com perda auditiva e não se toca. Isso quem falou foi uma... cada vez... Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu falo alto, né? E cada vez... mas tá muito baixo o som, aumenta o som. Já é um indicativo. Um sinalzinho. Exato. Nas crianças, tirando aquelas que já nascem com problemas auditivos, com perda auditiva, a gente vai conversar um pouquinho depois, uma das maiores causas são as doenças inflamatórias do ouvido, né, como as otites médias de repetição. Então, essa é uma grande causa. É muito importante sempre procurar um médico, de preferência um especialista, né, que é o otorrinolaringologista, para tratar essa causa, né, para que não evolua para uma perda auditiva. Em adultos, uma causa de surdez assim rápida é a meningite bacteriana. E também as otites de repetição. O excesso de ruído, como a gente comentou agora, e a idade também é normal no processo de envelhecimento, ali a partir dos 40 anos, realmente começar a ter alguma perda auditiva. Mas a gente pode tentar retardar e não deixar isso, né, chegar assim tão rápido ou antes desses 40 anos. E tem vários sintomas que a gente tem que prestar atenção, que muitas vezes a gente não presta atenção. E a gente tem que começar a pensar, começou aqui, o ouvido ficou entupido, né, tapou, não está ouvindo bem, chiado, zumbido, apito. Às vezes a pessoa pensa assim, o zumbido de ouvido, tô com labirintite, né? A maioria das pessoas pensa dessa forma. Pode ser um excesso de estímulo por volume alto do som ouvido. Quando alguém pede para repetir, o quê? Não ouvir, falar mais alto, ou falar mais alto, né? Ouvir a TV, o rádio ou no fone, num volume muito alto. Quando alguém não responde, quando é chamado, desatenção, muitas vezes a pessoa está desatenta, não é por falta de concentração, pode ser realmente porque não está ouvindo. Então, é mais uma questão que tem que ser investigada, né? O baixo desempenho escolar nas crianças em especial, dificuldades quando vai falar no telefone, não conseguir entender o que a outra pessoa está dizendo, sensação de que ouve, mas não entende, né? Nos bebês, olha aí aos pais, né? A importância de observar. Se ali nos 6 meses ele parar de balbuciar, né? Aí aquele início da fala. Ou quando eles não acordam ou não se assustam com o som alto, com pessoas falando alto perto, é um sinal, né, que precisa observar. Crianças maiores, a demora no início da fala é bem importante, ou quando elas só apontam ou choram quando querem alguma coisa, mas não tentam falar, né? E crianças maiores de 4 anos que falam muito errado. Isso também é um sinal de que tem alguma coisa errada. Tudo que eu estou dizendo aqui não é questão de que realmente a criança vai ficar surda ou está surda. Pode ser alguma questão de saúde, ali do ouvido e até mesmo do nariz, que numa consulta com o médico consegue se resolver. Né? Eu tenho uma experiência pessoal com a minha filha, que ela tinha ali os seus 3 anos, 4, os amiguinhos já todos falando bonitinho e ela falando muito errado. Então eu resolvi levar ela no otorrino, que verificou que ela tinha um problema no narizinho, que é a adenoide, desvio de septo, que acabava segurando muita secreção no ouvido, ou seja, ela falava errado justamente porque ela não ouvia, né? Aí foi preciso passar por um tratamento cirúrgico e deslanchou a falar corretamente, justamente porque resolveu o problema, abriu a audição, né? Então, esses sintomas não é para a gente já pensar, meu filho vai perder a audição, eu estou perdendo a audição. Não,
pode ser uma outra situação de saúde que a gente consiga resolver através de tratamento ou até mesmo cirurgias. Então, sempre buscar um otorrino e um fonoaudiólogo também, né, que faz ali os testes de audiometria para verificar o nível de audição da pessoa. Pessoas que trabalham no barulho, né, em fábricas, indústrias, é muito importante que se utilize o equipamento de proteção individual, né, o EPI, para abafar aquele barulho muito alto, porque a exposição diária e prolongada a esses ruídos pode sim prejudicar a audição. E a gente pode prevenir isso desde a gestação, né? Quando a mãe está grávida, já fazer as imunizações, como a imunização contra a rubéola e a toxoplasmose, que pode ser duas causas importantes para que o bebê venha com perda auditiva. A sífilis na gestação também é um fator bem importante para perda auditiva no bebê. O teste da orelhinha no pós-parto, conversamos sobre isso no último quadro do mês de outubro. Identificou uma infecção, uma dorzinha de ouvido, já buscar o médico para tratar o quanto antes, evitar a umidade no ouvido, evitar limpar o ouvido lá dentro, né? Colocar objetos pontiagudos para limpar o ouvido, né? Se realmente está sentindo que tem um excesso de cera que está tapando o ouvido, buscar fazer isso no médico de maneira segura. Jô, uma coisa muito importante que eu sempre falo sobre a automedicação. Existem medicamentos que são ototóxicos, ou seja, são tóxicos para o ouvido. Você sabia? Alguns antibióticos, antifúngicos, antirreumáticos, ibuprofeno, que é um anti-inflamatório analgésico muito utilizado, diclofenaco, são medicamentos que podem trazer uma toxicidade para o ouvido. Então, o cuidado com a automedicação aí é bem importante. A questão dos fones de ouvido, da preferência para os fones de ouvido externos, né? Como esse aqui, né? Sim. Usar esse fonezinho assim, externo. Evitar aqueles fones que a gente coloca dentro da orelha. Se for utilizar aqueles, precisa ser de uso pessoal, não compartilhar, manter sempre bem limpinho, porque pode trazer aí também infecções de ouvido importantes. Se tem está num lugar muito barulhento, sempre usar o protetor, fazer os check-ups regulares a qualquer sintoma. E, Jô, tem estudos, sim, comprovando que exercício físico e alimentação balanceada previnem a perda auditiva. Não reverte, obviamente, a perda auditiva depois de instalada, mas ela previne a perda auditiva e evita a progressão rápida se a gente já tem algum declínio auditivo. Então, muito importante manter a alimentação principalmente rica em antioxidantes, como vitamina A, vitamina C, vitamina E. A cúrcuma também, como agente anti-inflamatório e antioxidante, é bem importante. Durante um tratamento com antibiótico para infecções de ouvido, também pode se utilizar de forma adicional e complementar o alho e própolis, claro, via oral. A gente nunca deve pingar nada no ouvido sem o acompanhamento ou a indicação de um médico otorrino. Perfeito. Adorei as dicas, tema maravilhoso, muito bom mesmo. E assim, falaste aí da questão da tua filha, né? Como descobrir as coisas, né? Investigando, né? Observando. Poderia não ter nenhuma relação, né? Mas é uma coisa que está descartada. No fim das contas, foi ver... Inclusive, vou comentar isso com a minha filha, né? Porque o meu netinho de 3 anos, o Luca, ele fala... é muito engraçadinho e tal, mas comparado ao Pedro com 3 anos, o Pedro, claro que a gente não tem que comparar, né? Mas também tem.
O Pedro, com 3 anos, falava, sabe, tudo e quase que perfeitamente, assim. E construía frases e tal. E o Luca tem uma dificuldade, assim, na fala. Ele fala, a gente de vez em quando não entende, eu não entendo o que ele fala. Muitas vezes é meio enrolado, sabe? Então, eu já sempre achei que deveria já ir para um fono, né? Dar uma investigada, assim, 3 aninhos, né? Mas, enfim, mas vou dar um toquezinho aí na minha filha, porque até esse final de semana ele tava lá em casa e ele tava, assim, com o narizinho parecia meio trancadinho, assim, sabe? Aí ele falava e, assim, fazia assim, ó, pra respirar. Eu fiquei de olho naquilo ali, né? De repente até tem essa questão da adenoide também. Isso, uma questão alérgica, né, que acaba acumulando secreções e às vezes não consegue drenar, acaba acumulando, fecha e realmente a criança não ouve. Como tu falou, a gente não pode comparar uma criança com a outra, cada criança tem o seu tempo, mas nesse caso não é uma questão de comparação, e sim de observação. Observação, né? Exatamente. Naquela fase, a gente vê os amiguinhos todos falando bonitinho já, e o nosso filho tá ali enrolando, falando, é como tu diz, é bonitinho, é engraçadinho, mas vamos deixar para as lembranças futuras, daqui para frente a gente precisa resolver. Tem que investigar. Né? Tem que investigar. Exatamente. Né? Perfeito, adorei. Gratidão. Gratidão, Jô. Até a próxima semana. Até a próxima semana. Um beijão. Beijo. Tchau, tchau. Saúde Mais Verde, com Lorela D'Agostin. Apoio Cultural, Nutri Extratos.